As plantas que não desistem. Dona Marta sempre dizia que a vida era como um pé de cacto. Mesmo quando tudo parece seco, ela encontra um jeito de florescer. E ela sabia do que estava falando. Morava num bairro simples na periferia de São Paulo, onde o sol queimava no verão e o vento frio cortava no inverno. O quintal dela, pequeno e cheio de vasos, era um verdadeiro milagre. Enquanto as plantas dos vizinhos murchavam, as dela pareciam feitas de aço. Um dia, o neto dela, Lucas, um menino de 12 anos cheio de perguntas, chegou da escola reclamando: "Vó, a professora mandou a gente fazer um trabalho sobre plantas que aguentam qualquer tempo, mas eu não sei por onde começar." Dona Marta sorriu, limpou as mãos no avental e apontou para o quintal. "Então você veio ao lugar certo, meu filho. Vamos lá, eu te mostro." Lucas seguiu a avó, curioso. Ela parou em frente a um vaso com uma planta espinhenta. "Essa aqui é a primeira da lista, o cacto. Ele aguenta sol forte, pouca água e até vento. É como aquele seu tio João, que não reclama de nada." Lucas riu. "Mas vó, cacto não tem flor?" "Tem sim. Olha só." Ela apontou para um botãozinho rosa no meio dos espinhos. "Quando menos se espera, ele dá um show." O menino anotou no caderno: Cacto. Aguenta tudo até esquecimento." Eles seguiram para o próximo vaso. Uma plantinha verde com folhas grossas e brilhantes. "Essa é a suculenta. Prima do cacto, mas mais elegante. Ela guarda água nas folhas como uma garrafinha. Se você viajar e esquecer de regar, ela não morre." "Nossa, parece a senhora." Lucas brincou. Dona Marta deu uma risadinha. Eu também guardo minhas economias para a hora do aperto." O menino escreveu: 2. Suculenta, não precisa de mimimi. Mais adiante, uma moita de folhas duras e pontudas chamou a atenção de Lucas. "E essa, vó? Parece uma espada." "Essa é a espada de São Jorge. Dizem que ela protege a casa de energias ruins. Mas o que eu sei é que ela aguenta sol, sombra, chuva, seca. Até se você pisar nela sem querer, ela volta." "Nossa, é a planta do Hulk." "Exatamente." Dona Marta riu. 3. Espada de São Jorge, indestrutível. E assim eles foram de vaso em vaso, enquanto Dona Marta contava histórias e Lucas anotava tudo. Teve a babosa, que cura queimaduras e aguenta dias sem água. 4. Babosa, médica e resistente. O alecrim, que cresce até no concreto. 5. Alecrim cheiroso e teimoso. A palmeira ráfia, que parece frágil mas aguenta ventania. 6. Palmeira ráfia, parece de plástico mas é forte. Em um canto, uma planta com folhas roxas chamou a atenção do menino. "Vó, essa aqui é nova?" Essa é a lambari roxo. Ela gosta de sombra, mas se o sol bater, não morre. É como a gente, se adapta." Lucas escreveu: 7. Lambari roxo, flexível como a vida. Quando chegaram na última planta, uma árvore pequena com folhas verdes e brilhantes, Lucas franziu a testa. "Essa eu conheço. É aquela que tem na praça, né?" "Isso mesmo. É a pitangueira. Ela dá fruta gostosa, aguenta calor, frio e até poluição. E olha só." Dona Marta apontou para um galinho novo. "Mesmo depois de podada, ela brota de novo." "Como a senhora?" Lucas exclamou. Dona Marta bagunçou o cabelo do neto. Meu filho, a gente também é assim. Quando a vida corta um galho, a gente cresce outro." No fim do dia, Lucas tinha uma lista com 20 plantas resistentes. Mas mais do que isso, ele tinha aprendido uma lição. Assim como aquelas plantas, as pessoas também podem ser fortes. Basta não desistir. Quando ele apresentou o trabalho na escola, a professora ficou impressionada. "Lucas, você escreveu como se fosse uma história." "É porque foi uma história de verdade, professora. Daquelas que a gente não esquece." E enquanto os colegas olhavam as fotos das plantas no trabalho, Lucas sorria, lembrando do quintal da avó e de como, às vezes, as coisas mais simples são as mais poderosas. Fim. Nota: o texto ficou com aproximadamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. As plantas mencionadas são exemplos reais que sobrevivem a condições adversas, e a história manteve linguagem simples e diálogos naturais. Mas a história não acabou ali. No recreio, a turma toda cercou Lucas. O João, que sempre zoava os trabalhos dos outros, cruzou os braços. "Tá bom, mas e aí? O que essas plantas têm de tão especial?" Lucas não se abalou. Pegou o caderno e abriu na página da Sempre Viva. "Olha essa aqui. Ela aguenta sol forte e seca até fogo. Mas sabe o que ela faz? Quando chove, ela volta a crescer, como se nada tivesse acontecido." A Maria, que estava quieta no canto, se aproximou. "Tipo a minha avó. Ela perdeu tudo na enchente do ano passado, mas agora tá reconstruindo a casa. Diz que a vida é assim, a gente cai, mas levanta." O João coçou a cabeça.
Acho que eu nunca pensei nisso. O Pedro, o melhor amigo de Lucas, deu um tapinha nas costas dele. Cara, você devia escrever um livro. Lucas riu. Quem sabe? Mas primeiro, vou plantar umas dessas no quintal da avó, para ela ver que até as plantas mais fortes precisam de cuidado. A professora, que tinha ouvido tudo, sorriu. Às vezes a gente aprende mais fora da sala de aula do que dentro. E assim, entre risadas e conversas, a lição das plantas resistentes se espalhou. Não só no trabalho de Lucas, mas na vida de cada um. Porque no fim das contas, todo mundo tem um pouco de sempre viva dentro de si. Basta regar com esperança. A professora guardou o caderno e olhou pela janela. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja. E aí, pessoal? Quem topa ajudar o Lucas a plantar essas belezuras no quintal da avó dele? O João levantou a mão na hora. Eu? Mas só se a gente levar umas mudas para minha casa também. Minha mãe adora plantas, mas a maioria morre no primeiro calorão. Pedro riu. É porque você esquece de regar, João. Lembra daquela samambaia que virou palha? Tá bom, tá bom. João cruzou os braços, fingindo estar ofendido. Mas dessa vez eu juro que não esqueço. A professora pegou a mochila e tirou um saquinho de sementes. Então tá combinado. Amanhã depois da aula a gente se encontra na casa da avó do Lucas. E cada um leva uma muda pra casa. Quem sabe assim a gente não espalha um pouco mais de verde pela cidade. Lucas sorriu. E de esperança. A turma concordou, animada. Enquanto saíam da sala, o Pedro cutucou o Lucas. E aí, já pensou no nome do livro? Que livro? O que eu falei? 20 plantas que sobrevivem a tudo. E outras lições de vida. Lucas deu uma risada. Tá bom, tá bom. Mas só se você me ajudar a escrever. Fechado. Mas só se a gente incluir uma parte sobre como eu sou o melhor amigo do mundo. Ah, isso já tá implícito. Os dois saíram rindo, seguidos pelo João, que ainda resmungava sobre samambaias. Lá fora, o vento balançava as folhas das árvores. Parecia que até elas estavam dando risada junto. A campainha tocou, e a turma se espalhou pelo pátio. A professora Clara ficou na porta olhando o céu. Cuidado com a chuva, hein? Ela avisou. Dizem que vem temporal à noite. A Ana apertou a mochila contra o peito. Melhor a gente ir logo para casa da avó do Lucas, antes que comece a cair água. O Pedro fez uma careta. Eu odeio chuva. Minha mãe sempre fala para eu não esquecer o guarda-chuva, mas eu sempre esqueço. Pelo menos você tem mãe para te lembrar, murmurou João, chutando uma pedrinha. Todos ficaram quietos por um segundo. O Lucas pigarreou. Bom, a gente se vê amanhã então? Na casa da minha avó? Combinado. A Ana respondeu, já se afastando. E não esquece de levar a sua muda, hein? Pode deixar. O Lucas gritou de volta. O Pedro puxou o capuz da blusa. Vamos logo, João. Se a gente correr, talvez não molhe tanto. Os dois saíram correndo, os tênis batendo no chão molhado. O Lucas ficou parado um instante, olhando as nuvens escuras. Depois, respirou fundo e seguiu o caminho. No dia seguinte, o sol apareceu fraco, mas o chão ainda estava encharcado. A casa da avó do Lucas ficava no fim de uma rua de terra, com um quintal enorme cheio de plantas. Quando a turma chegou, a velhinha já estava lá fora, de avental e chapéu de palha. Chegaram cedo. Ela disse, sorrindo. Preparei um lanche para vocês. Obrigado, Dona Maria. A Ana falou animada. A avó do Lucas apontou para uma mesa comprida, cheia de vasinhos e sacos de terra. Separei umas mudas para vocês escolherem. Tem de tudo. Cactos, alecrim, babosa, até aquela planta que parece um rabo de cavalo. O João franziu o nariz. Essa é feia. Mas é forte, a avó respondeu, piscando. Sobrevive a quase tudo. O Pedro pegou um vasinho com uma plantinha pequena e verde. Eu vou levar essa aqui. Parece que tá sorrindo. É uma suculenta, explicou a avó. Ela guarda água nas folhas. Perfeita para quem esquece de regar. O Pedro olhou para o Lucas e riu. Tipo eu. A Ana escolheu um alecrim. Minha mãe vai adorar. Ela sempre usa para temperar carne. O Lucas pegou um cacto redondo, cheio de espinhos. Esse aqui vai pro meu quarto. Se sobrevive ao deserto, sobrevive a mim. A avó riu. Vocês estão aprendendo rápido. Plantas são como gente, cada uma tem sua força. O João, que até então só observava, finalmente se aproximou. Pegou uma muda de samambaia e suspirou. Tá bom, eu levo essa. Mas se ela morrer, não é culpa minha. Ela não vai morrer, o Lucas disse, colocando a mão no ombro dele. A gente cuida junto. A avó assentiu. É assim mesmo. Ninguém cresce sozinho. Enquanto plantavam as mudas em vasos novos, a Ana perguntou. E o livro, Lucas? Já pensou em como vai ser? Ainda não, ele admitiu. Mas acho que a primeira lição é,
plantas não desistem. Nem a gente. O Pedro sorriu. Gostei. E a segunda? Amigos são como adubo, fazem a gente crescer. Nossa, que profundo, o João brincou, mas sorriu. A avó do Lucas trouxe um prato de bolinhos de chuva. Comam antes que esfrie. E lembrem, plantas precisam de água, sol e amor. O Pedro pegou um bolinho e mordeu. Então, Dona Maria, a senhora tá dizendo que eu tenho que abraçar meu cacto? Todos riram. Lá fora, o sol apareceu entre as nuvens como se concordasse. A Ana limpou a mão na calça e pegou um bolinho. Falando em cacto, o meu tá meio triste. Acho que ele não gosta de ficar dentro de casa. Cacto precisa de sol, a avó do Lucas explicou, sentando na cadeira de balanço. Mas não é só isso. Eles guardam água, sabiam? Como se fossem um reservatório. Por isso aguentam tanto tempo sem chuva. O João franziu a testa. Então se eu esquecer de regar, tá tudo bem? Não exagera, a avó riu. Tudo precisa de cuidado, mesmo as coisas fortes. O Lucas olhou para as mudas que tinham acabado de plantar. E essas aqui? Vão aguentar o calorão da cidade? Algumas sim, a Ana respondeu, folheando o livro velho que tinha trazido. Olha, essa aqui é a sempre viva. Ela aguenta sol, vento, até geada. E essa outra, a espada de São Jorge, dizem que protege a casa. O Pedro arregalou os olhos. Protege de quê? De energia ruim, diz a lenda, a avó piscou. Mas eu acho que é só porque ela é difícil de matar. Então é a planta perfeita para mim, o Pedro brincou. O João pegou uma muda pequena com folhas roxas. E essa? Parece um repolho colorido. É a couve roxa, a Ana leu. Cresce rápido e ainda dá para comer. 2 em 1. O Lucas sorriu. Comida e decoração. A avó se levantou e foi até a janela. Olhem só o céu. Parece que a chuva vai voltar. E as plantas? O Pedro perguntou, preocupado. Algumas gostam de água. Ela disse. Outras não. O segredo é saber quem é quem. O Lucas olhou para os amigos. Então a gente precisa de um mapa. Um mapa? O João riu. É, tipo, um guia para saber qual planta vai onde. Quem aguenta sol, quem prefere sombra, quem precisa de mais água. A Ana bateu palmas. Isso. E a gente pode fazer isso no livro. Com desenhos, fotos, dicas, o Pedro completou. E histórias, a avó acrescentou. Porque cada planta tem a sua. O Lucas pegou um caderno velho em cima da mesa. Então tá, vamos começar agora. Os 4 se juntaram ao redor da mesa, enquanto a avó servia mais bolinhos. Lá fora, o vento balançava as folhas das árvores como se dissesse, contem comigo. A Ana abriu o caderno na primeira página em branco. Pegou uma caneta e escreveu em letras grandes, plantas fortes, o guia dos sobreviventes. Começamos pelo cacto, disse o Pedro, apontando para o vaso no canto da varanda. Ele aguenta sol o dia todo e quase não precisa de água. Verdade? A avó concordou. Mas não é só isso. O cacto guarda água dentro dele como um reservatório. Por isso ele fica gordinho. O Lucas riu. Tipo um camelo de planta? Exatamente. A Ana desenhou um cacto gordo com braços e pernas como se estivesse dançando. E ele ainda tem espinhos para se proteger. Protege de quê? O João perguntou. De bichos que querem comer ele, a avó explicou. E também do vento forte. Os espinhos quebram a força do ar. O Pedro pegou o caderno e escreveu embaixo do desenho. Cacto, forte, econômico e cheio de truques. Próxima planta. A Ana disse animada. Aquela ali é a lavanda. Ela cheira bem e aguenta calorão. Mas ela precisa de sol, o João lembrou. Se ficar na sombra, fica triste. A avó sorriu. E quando chove muito, as raízes apodrecem. Por isso ela gosta de terra seca, que escoa água rápido. O Lucas fez um esboço rápido da lavanda. E se a gente plantar ela perto do cacto? Os dois gostam de sol. Boa ideia, a Ana aprovou. Mas a lavanda precisa de um pouco mais de água. Não pode esquecer. Então a gente marca aqui, lavanda, sol pleno, água moderada, terra que não encharca, o Pedro escreveu. A avó pegou um bolinho e mordeu, pensativa. Sabem qual planta é ainda mais resistente? A babosa. Aquela que parece um monstro verde? O João fez careta. Ela mesma, a avó riu. Cresce em qualquer lugar, até em rachaduras de muro. E ainda cura queimadura. Sério? O Lucas arregalou os olhos. Sério. Corta uma folha, passa o gel na pele e pronto. Mas cuidado, não é para comer. A Ana desenhou uma babosa com olhos e boca, como se estivesse dando um conselho. Babosa, durona, útil e um pouco assustadora, escreveu embaixo. O vento lá fora deu uma rajada mais forte, sacudindo a janela. O João olhou para fora. E se a gente colocar essas plantas no quintal? Assim elas já ficam no lugar certo. Ótimo, a avó disse.
Mas primeiro a gente precisa preparar a terra. Algumas gostam de areia, outras de terra mais fofa. E se a gente fizer um canteiro diferente para cada uma? O Pedro sugeriu. Pode ser, a Ana concordou. E a gente coloca plaquinhas com o nome e as dicas do guia. Eu faço as plaquinhas. O Lucas se ofereceu. Com madeira de caixote velho. A avó se levantou e foi até a estante. Pegou um livro velho, com páginas amareladas. Olha só, esse aqui é o diário da minha avó. Ela também anotava sobre as plantas. Os 4 se aproximaram, curiosos. O livro tinha desenhos feitos à mão, receitas e até uma lista de plantas que sobreviviam a tudo. Nossa, parece um tesouro, a Ana sussurrou. A avó concordou. E agora é de vocês. Para continuar a história. O Pedro fechou o caderno deles e colocou em cima do livro antigo. Então a gente começa hoje. Mas amanhã a gente vai pro quintal. Combinado, o João disse. E se chover, a gente estuda as que gostam de água. E se fizer sol, as que preferem calor, o Lucas completou. A avó sorriu. Vocês vão aprender mais do que imaginam. As plantas ensinam paciência, cuidado, e que até nos lugares mais difíceis, a vida encontra um jeito. Lá fora, a chuva começou a cair de novo, leve, como se estivesse batendo palmas junto com eles. A Ana abriu a janela. O cheiro de terra molhada entrou na cozinha. Ela respirou fundo. Gosto desse cheiro, ela disse. O Pedro pegou o livro de novo. Folheou as páginas com cuidado. Olha essa aqui, apontou. Sedum. Diz que aguenta frio ou calor, até seca. Parece uma plantinha de pedra, o Lucas riu. É forte mesmo, a avó confirmou. E dá umas florzinhas lindas no verão. O João coçou a cabeça. E onde a gente arruma essas plantas? No mercado, na feira, até no quintal da Dona Maria tem umas, a avó respondeu. Ela sempre divide as mudas. Amanhã a gente vai lá, o Pedro decidiu. A chuva parou. Um raio de sol apareceu entre as nuvens. Olha, o Lucas apontou. O arco-íris. Todos correram para a porta. O quintal brilhava molhado. As poças refletiam o céu. Perfeito para começar, a Ana disse. A avó pegou um regador velho. Vamos regar as que já temos. Depois a gente planeja o resto. Os 4 se agacharam perto dos vasos. A terra escura esperava. Acho que a gente devia fazer um mapa, o João sugeriu, para saber onde cada planta vai ficar. Boa ideia, o Pedro concordou. E anotar tudo no caderno novo. A Ana pegou uma caneta. Vou desenhar o quintal. Aqui tem sol, ali tem sombra, e ali perto do muro é mais úmido, o Lucas completou. A avó observava, satisfeita. Já estão pensando como jardineiros de verdade. O Pedro sorriu. É que a gente quer que dê certo. E vai dar, a avó disse. As plantas sentem quando a gente cuida com carinho. João olhou para o céu. E se a gente colocar umas que atraem borboletas? Ótimo! A Ana animou. Aí o quintal fica mais bonito. E a gente pode fazer uma lista de compras, o Lucas lembrou. Amanhã cedo, o Pedro combinou. Antes do sol ficar forte. A avó pegou uma tesoura de poda. Hoje a gente só limpa e prepara. Amanhã é dia de plantar. Os 4 concordaram. O quintal parecia menor agora, cheio de possibilidades. Acho que a gente vai precisar de mais vasos, a Ana disse. E de uma pá maior, o João riu. A avó pegou um chapéu de palha. Vou buscar mais algumas ferramentas no galpão. Enquanto ela se afastava, o Lucas cochichou. Será que a gente consegue fazer tudo? Claro que sim, o Pedro respondeu. Juntos, a gente consegue até o impossível. A Ana sorriu. E se der errado, a gente tenta de novo. O João assentiu. As plantas não desistem. A gente também não. Lá no alto, o arco-íris começou a sumir. Mas no quintal, uma nova história estava só começando.